Fala competidor, meu nome é Eduardo Brizida e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que tem aqui no canal dando mentorias para não alunos do universo da robótica que me mandam mensagem lá no Instagram pedindo uma força. Além desse vídeo tem outras mentorias que valem muito a pena você dar uma olhada. É só ir nas minhas playlists e conferir. Eu faço essa mentoria uma vez só para quem não é aluno. Mas se você busca uma mentoria mais direcionada, uma atenção maior e podendo acontecer todo mês, isso você pode conseguir fazendo parte do meu curso, o Universo da Robótica. O Universo da Robótica hoje é o meu curso mais completo. Nele você tem acesso a mais de 100 aulas sobre construção, programação, tanto do EV3G quanto do EV3 Classroom, e também tem módulos específicos para as competições, como FLL, TBR e OBR, fora os super módulos especiais, sendo um deles esses quadros aqui. Se você quer saber mais detalhes sobre o universo da robótica ou dos outros cursos que tenho, na descrição desse vídeo tem um link com todas as informações. E antes de irmos para o vídeo de hoje, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com todo mundo. Deixe também um comentário para você ver qual parte você mais gostou. Agora vamos assistir essa mentoria que está incrível. Vamos lá! Como a gente é uma nova equipe da nova geração do SESI Brothers Creators, do SESI Mato Grosso, aqui de Cuiabá, a gente é uma equipe nova, né? A gente gostaria de saber mais. A gente queria conhecer, assim, mais esse mundo sobre... Claro que a gente já sabe bastante coisa, porque para a gente estar aqui, a gente foi bem influenciado, já está sabendo o que era. Então, a gente só gostaria de saber mais sobre essa área bem por dentro. Mas primeiro a gente quer saber de você, quem te influenciou a estar nesse meio de robótica, quando você ainda era membro da equipe, competidor. Beleza. Bom, eu comecei na robótica no sexto ano. No sexto ano, no meu colégio, ele começou com um projeto em parceria com a Zoom, chamado Projeto Líder. Se eu não me engano, era esse o nome. Até hoje a gente chama a aula de líder, sendo que no papel nem esse é o nome mais da aula. E aí é uma aula extracurricular, que a gente recebia umas revistas, e as revistas eram tipo uma revista em quadrinhos, que aí tinham personagens que utilizavam de uma certa forma a tecnologia robótica para resolver algum problema. Então, por exemplo, às vezes eles tinham que passar de um ponto para outro, e aí eles construíam uma ponte para conseguir fazer isso. Ou eles tinham que levar alguma carga muito pesada e eles mesmos com as próprias mãos não conseguiam. Então eles montavam um robô com engrenagens para que ele conseguisse levar a carga. E aí tinha várias historinhas envolvendo alguma coisa. E aí a gente montava um robô, na época até com NXT, tendo a ver um pouco com a revista. E foi a partir dessa aula que eu comecei a gostar realmente da robótica, porque não era uma aula muito voltada para o quadro, era uma aula muito prática ali, você mexendo no kit, você vendo como é que funciona, você vendo a teoria aplicada na prática. E eu gostei disso. Aí no oitavo ano a robótica entrou na grade curricular do colégio e eles integravam junto com física. Então de 15 em 15 dias a gente ia para a sala de robótica e via alguma coisa que envolvia física na robótica. Então, por exemplo, já teve um coração, uma montagem de um coração, então mostrava o coração pulsando. Deixa eu ver. Já teve coisa de reflexão da luz, algumas coisas a mais. E aí no nono ano eu comecei, eu entrei para a equipe de robótica do colégio. A equipe de robótica já existia já faz um tempinho. E aí no meu nono ano, que foi 2014, eu entrei para a equipe de robótica. E aí a equipe ela participava de várias competições. Participava do TBR, da FLL. A OBR no início a gente não participava. E a gente participava também de outras competições que a princípio são para o público mais voltado para a universidade, mas que tem categorias para júniors. Então você consegue também competir sendo você de ensino médio. Apesar de que as categorias elas são abertas para todo mundo, mas existe um certo gap de conhecimento para você que está no ensino médio para alguém que já está na universidade. E aí existem categorias que a gente chama de categoria júnior, para exatamente separar esses públicos e permitir que cada um aproveite ao máximo o torneio. E aí eu participava das competições, tinham um sumô e seguidor de linha, sumô Lego. E aí foram essas competições que eu fui participando.
fui pegando gosto por aquilo, a competição acho que amplificou muito a minha paixão pela robótica. Eu gostava de construir, gostava de programar. E aí quando isso se alinhou com a competição, uma questão de você ali tentar se superar, você tentar aprender cada vez mais, você conhecer outras pessoas, viajar para outros lugares, conhecer outras culturas, uma gama de conhecimento ali envolvida, aquilo me impulsionou assim para buscar aprender mais e sempre buscar competir. E, e aí eu participei como competidor de 2014 até 2017, que foi no meu terceiro ano. Depois do meu terceiro ano eu me formei e aí eu parei de competir no colégio. Eu comecei a competir na equipe de robótica da faculdade. E, e depois que eu me formei eu comecei a atuar como professor do colégio onde eu estudei. Então eu dou aulas, naquela aula extracurricular que eu comentei, eu agora dava aula lá. Então eu fui aluno e agora sou professor de lá. E, Eita, e aí em tem problema. 2020... Hã? Tinha dado um problema na nossa câmera. Ah, tá. Estão conseguindo escutar? De boa? Sim, sim. E aí em 2020 eu decidi criar um canal no YouTube, porque eu tinha acabado de começar a pandemia e eu já tinha um certo desejo de começar a expandir a questão do conhecimento, deixar o que eu aprendi nas competições para outras pessoas. E, por exemplo, se eu precisar explicar para alguém como é que faz no seguidor de linha P&D, eu indico um vídeo meu ao invés de gastar meu tempo. Então eu consigo, por exemplo, se eu precisar sempre falar para alguém, sempre explicar para alguém isso, eu mando um vídeo meu. Porque na época que eu estava na universidade, ainda estou na universidade, mas alguns anos atrás, eu era líder da categoria de seguidor de linha. E aí a cada 6 meses entravam os novos membros. E aí a cada 6 meses eu tinha que explicar novamente toda a questão de seguidor de linha, toda a questão de controle de P&D. E aí eu perdia ali um tempo que eu poderia estar investindo em aprimorar cada vez mais o robô da equipe. Mas eu precisava ensinar eles, porque não adianta eu buscar desenvolver o robô, mas não ter pessoas para conseguirem contribuir e ter ali um conhecimento adequado para caminhar junto comigo. Então a cada 6 meses eu tinha que dar um passo para trás para ensinar. E aí eu perdia muito tempo nisso. E aí foi quando eu criei meu canal no YouTube para conseguir expandir isso, ensinar outras pessoas, realmente ter um leque ali de conhecimento aberto. E fui criando conteúdo no YouTube, criei alguns cursos na internet, como o Universo da Robótica, o Descomplicando a Programação, o Mundo Spike. E estamos aí nessa caminhada de criar cada vez mais conteúdo. Ah, legal. Você tinha dito que gostava bastante de programação. Sempre foi seu gosto mesmo? Ou você gostava mais de uma área, depois você conheceu outra? Você preferiu essa, programação? Eu conheci programação com a robótica. E aí, na época, eu achava construção muito difícil. Eu achava que construção você tinha que ter um nível de criatividade absurdo ali. Aí eu achava a programação um pouco mais simples, porque já tinha os blocos ali, e aí era uma questão de você conseguir unir uma coisa com a outra. Aí foi isso, eu achava que a construção era muito complicada, aí eu preferia a programação, que me parecia mais simples. Mas outros acabam dizendo às vezes o contrário, às vezes outros acham que construção é mais fácil e a programação é mais difícil. No meu caso eu achava o contrário. Mas depois eu fui vendo que é uma questão de técnica e prática, cada um dos dois lados. Então eu comecei também a gostar de mecânica. Por isso que eu segui a área de engenharia de controle e automação. Controle e automação eu consigo ver tanto mecânica quanto eletrônica e programação. Então eu consigo ver todas as coisas, integrar todas as coisas. Eu vi que não adiantava só aprender programação e da mesma forma não adiantava eu aprender só a construção. Eu tinha que aprender como é que eu conseguia unir todas essas coisas. Dentro das áreas da robótica, qual é a que você menos tem habilidade, assim? Você usou, mas não é tão chegado. Sim. Ou todas você se dá bem, assim? Eu acho que todo mundo bem, tipo, acho que quando eu competia, a que eu menos tinha ali uma certa prática era pesquisa. A questão de pesquisar, de desenvolver um projeto, de escrever um documento. Acho que essa parte eu tinha uma certa dificuldade na época que eu competia, mas depois que eu passei da época de competidor, eu vi que aquilo realmente era importante e eu até comecei a perceber que realmente eu tinha ali um conhecimento agregado envolvido.
Eu na época achava que eu não sabia tanto de pesquisa. E depois eu vi que eu sabia bastante, sabia alguma coisa para conseguir contribuir. E aí eu apliquei isso algumas vezes em alguns projetos na faculdade, ensinei alguns membros da equipe sobre alguns aspectos de pesquisa, nos próprios vídeos do YouTube, e nas próprias conversas, chamadas, normalmente o pessoal pergunta alguma coisa de pesquisa e eu consigo responder. Então eu acabei descobrindo que eu também aprendi alguma coisa ali de pesquisa. Mas na época quando eu competia eu achava que não era uma área que eu ficava tão, tão focado, eu ficava mais no robô, mas que é muito útil. Certo. Quais eram as suas expectativas quando você ia entrar para a equipe de robótica? Você achava que não ia se dar bem? Ou que ia ser muito bom para você mesmo? Ou que você não ia durar muito tempo? Você tinha expectativa de você mesmo na robótica? O quê? Tinha expectativa que você ia conseguir? A gente sempre tem dúvida, tipo, quando começa, a gente fica meio assim, cara, será que isso pra mim, será que vai dar certo? Eu lembro que teve uma questão de programação que eu achava muito difícil, que era variável. Na época eu falava, cara, aquilo é uma bruxaria, eu achava que eu nunca ia entender aquilo. E aí demorei um tempo pra realmente entender. Mas depois eu vi que é uma questão de prática, leva um tempo pra você aprender. E também uma coisa que ajuda muito é quando você tem alguém para te orientar em relação a isso. Então, eu tinha alguns mentores que conseguiam me orientar, mas também tinha certos momentos que eu tinha que aprender sozinho. Então, tinha momentos que rolava essa dúvida se eu ia conseguir resolver, se eu não ia conseguir resolver. Por exemplo, na minha equipe tinha um colega de equipe, que o nome dele é Shin. Ele era muito bom em construção, muito bom. E aí, eu sempre fui mais voltado para programação. E aí, de uma certa forma, eu sentia uma pressão interna, não era nem da equipe como um todo, mas eu sentia uma pressão interna de buscar acompanhar o nível dele em termos de programação. Tipo, se ele tá evoluindo na construção, eu acreditava que eu também precisava evoluir na programação para conseguir colaborar junto com ele, porque não adiantava ele se aprofundar tanto em construção, saber construir tão bem, se eu não conseguia acompanhar ele em termos de programação. Então eu de uma certa forma sempre buscava ali aprender mais. E aí ele parecia, pra mim de longe, parecia que ele aprendia por osmose. Ele tava lá, da noite pro dia surgia uma ideia, ele montava ali. Eu falei, cara, como assim, cara? Como é que você aprendeu isso? E aí pra mim parecia tudo mais complicado, que eu tinha que procurar em vídeo, ficar testando 1 trilhão de vezes a mesma coisa, até descobrir uma maneira de fazer. Então, no começo rolava essas dúvidas em relação a conhecimento, se eu era inteligente o suficiente, se eu ia dar conta e tudo mais. Rolava também algumas dúvidas na época, porque antigamente minha equipe era comum só ter um programador na equipe, um programador principal. E aí acabava tendo um programador e os outros eram construtores, se gostavam de mecânica, construção, o robô em si, senão eles iam para pesquisa. E aí tinha um outro colega meu que ele também estava buscando entrar nessa questão de programação. Depois de um tempo a gente viu que ele era muito bom na pesquisa, ele até depois preferiu realmente ficar na pesquisa. E naquela época parecia que não existia uma forma como posso dizer? De ter dois programadores. Parecia que ia ter um conflito ali de pensamentos e o projeto não ia caminhar. Mas depois de alguns anos, que na época da minha equipe, nós tínhamos 2 equipes. Uma equipe iniciante e uma equipe experiente. Uma equipe do 9º ano e outra do 1º. E aí quando você passava do 9º pro 1º, automaticamente você mudava de equipe. O seu nome mudava, no caso. A equipe continuava a mesma, só o nome mudava. E aí quando eu cheguei no 2º ano, a minha equipe, a minha formação parou de competir. E só que eu continuei na equipe. Eu e mais outros colegas continuamos na equipe e entramos na equipe que tinha subido ali de ano. Que estava no 9º e foi pro 1º. E a gente estava no 2º, a gente colaborou. E aí ele já tinha um programador. E a gente começou a colaborar junto na programação. Então, por conta dele, que é o Raposo, eu comecei a ver que existe uma forma de você
ter mais de um programador e que existe uma maneira de você alinhar tudo isso, que não vai ter um choque de interesse, um choque de pensamentos, que dá para você contribuir, cada um contribuir com alguma coisa. E fica até melhor. Hoje em dia, por exemplo, se eu puder programar com alguém junto comigo, eu vou preferir 1000 vezes do que programar sozinho. Então, também existia esse medo no começo de se eu era bom o suficiente para programação, se eu ia conseguir ser o programador principal e por assim vai. Então, normalmente tudo envolvia mais questão de conhecimento, se eu ia dar conta, se eu era bom o suficiente. Mas depois do tempo você vai percebendo que existe um caminho ali e faz parte da caminhada. É porque estando na robótica a gente tem uma maturidade mais, né? Tipo, a gente antes parece que vai ser fácil, mas quando a gente começa, não é tão fácil, tem que ter uma maturidade bem ao dobro, tem que ter uma responsabilidade bem avançada e a cabeça bem trabalhada para esse tipo de coisa. A gente preparou um roteiro de perguntas que a gente vai fazendo durante. Mas assim, na primeira pergunta que a gente ia fazer mesmo é qual a sua expectativa para essa nova temporada de energia? O que você acha que pode vir das equipes, que elas podem mais fazer? Mais sobre o torneio. Eu acho que muitos vão tentar fazer alguma coisa voltada para bicicleta, para energia eólica e tudo mais. Acho que, por exemplo, uma área que eu acho muito interessante, mas eu acho que talvez nem todas as equipes vão seguir isso, acho que poucas vão talvez seguir, é a energia nuclear. A energia nuclear também pode ser um caminho interessante, mas eu acho que a maioria vai tentar ir para a questão de energia elétrica. Energia elétrica, utilizar movimento para gerar energia, eu acho que muitos vão para esse caminho. Interessante. Então, já vai fazendo algumas perguntas. Quais os principais mecanismos que a gente vai precisar para realizar no tapete? Que foi apresentado no vídeo, no teaser, assim, que você vê que ele vai mais precisar. Qual tipo de mecanismo, assim? Pensando aqui, vou te falar que eu não lembro muito das missões, e o teaser não mostrou muito como é que vai ser a missão em si. Mas o que parece é que talvez tenha que levar algum objeto, tinha acho que uns círculozinhos que ficavam lá no norte da base, num painel solar. Eu ainda não sei se tem que levar para lá ou se tem que pegar dali e levar para a base. Então, um mecanismo, por exemplo, que pode ser interessante de usar é um mecanismo que a gente chama de, eu pelo menos chamo de entra mas não sai, que é como se fossem umas escovinhas que aí o objeto entra, mas ele não sai, ele fica travado porque tem uma barra aqui. Então tem mais escovinhas aqui que são os palitos, aqui uma barra, e essa barra impede o palito de virar para cá, ela só permite com que o palito vire para dentro, que aí é onde passa os objetos. Aí os objetos passam, a escovinha desce e aí ela fica ali segurando o objeto. Então é um mecanismo passivo para que você consiga recolher as coisas e levar para a base. Eu acho que pode ser interessante para essa temporada. E eu não lembro das outras missões, para ser sincero. Eu não lembro das outras missões. Parece que vai ser mais questão de garra, coisa de anexo, para levar para algum lugar, tirar de algum lugar. Igual você disse, não sabe se tem que levar ou buscar. Né? Pois Tá lá na... Eu não sei as missões, eu não lembro das missões, e o teaser mostrou muito pouco em relação aos mecanismos. Então às vezes é complicado já ter ideia de quais mecanismos vai dar para explorar. Com o teaser teve algumas especulações assim sobre a pergunta. Você tem alguma ideia sobre a palavra-chave, assim? Tem uma sobre a pergunta-chave? Eu acho que vai envolver a questão de como economizar ou como gerar energia. Eu acho que vai por esse caminho. Uma questão de conservação de energia ou de ganho de energia. Eu acredito que vão para essas vertentes aí. Certo. Pra gente ser uma equipe nova, né, como eu já tinha dito, a gente não tem muita noção. E como você já foi experiente como juiz da FLL,
Como deve ser apresentado assim, um projeto de inovação? Assim, quais são dicas, conselhos? É seguir a rúbrica. A rúbrica é basicamente um roteiro. Então, uma pesquisa científica, normalmente ela tem o quê? Ela tem que ter a problemática, então você tem que mostrar como é que foi o seu processo para chegar no problema. Então, normalmente quando você vai encontrar um problema, você não surge da noite pro dia o problema, você tem que pesquisar, você tem que ali ver artigo, site, vídeo, conversar com algum profissional em relação à energia, até algum momento surgir aquele estalo, falar, cara, esse é o problema que eu quero resolver. Aí você pesquisou, encontrou o problema, e normalmente o pessoal gosta de especificar uma frase que exemplifica o seu problema. Então, por exemplo, vamos supor que, por exemplo, para carro Connect, vamos supor que eu vi que o transporte de soja, muito do transporte de soja é perdido no caminho. Os caminhões de alguma forma deixam cair o transporte de soja e aí 30% da produção é perdida no caminho. Estou dando um chute total. Então, eu posso escrever posso colocar isso em uma questão de pergunta, uma questão de qual é a pergunta que eu quero resolver, qual é a pergunta que eu quero tentar responder. Então, como é que eu posso melhorar o transporte de soja? Como é que eu posso fazer com que o transporte de soja seja mais eficiente e tenha menos perda de alimento? Então, essa seria a minha chamada principal. Olha, como é que eu posso melhorar o transporte de soja? E aí, o juiz já entendeu que eu estou falando de soja e transporte de soja. Já ficou claro para os juízes o meu problema. Agora a questão, qual é a minha solução? Qual é a solução que eu vou pesquisar, que eu vou fazer? Então, para eu criar uma solução, eu tenho que pesquisar o que existe no mundo relacionado ao transporte de soja. Se existe alguma solução já para isso, se existe uma solução, será que ela funcionaria aqui no Brasil? Será que ela é barata? Será que ela é prática? Nem sempre as soluções que existem lá fora funcionam aqui no Brasil. E nem sempre elas são baratas. Então às vezes elas podem até funcionar, mas são caras. Aí não adianta. Também não adianta ser barata, mas não funcionar. Então é um misto dessas coisas. Você tem que encontrar um meio termo entre tudo. E aí o meio termo seria, por exemplo, a sua solução. Você encontrar alguma maneira de criar um meio termo ali. E aí como é que você pode chegar nesse meio termo? Pesquisando várias soluções, talvez até unindo elas. Você pesquisou uma solução A B e a C. Todas elas têm algum defeito, mas você percebeu que se pegar um pouquinho de cada uma, você consegue criar uma solução boa. Uma solução ali intermediária que funciona para vocês. E aí vocês falam, olha, a gente chegou a essa solução, graças às outras soluções, elas têm esse defeito X, Y, Z, e a nossa solução final não tem, porque a gente usou. Aí você explica o motivo porque ela seria ótima para a situação de vocês. Aí depois disso, você vai falar sobre a questão do protótipo e como é que você fez a sua solução. Então você vai explicar mais sobre a sua solução, se você tem algum protótipo, se você desenvolveu alguma coisa para o transporte de soja, por exemplo, alguma caixa, por exemplo. Vamos supor que eu fiz uma caixa que a soja não cai do caminhão. Então eu mostro como é que funciona esse componente, esse dispositivo, seja em vídeo, seja em um protótipo físico, seja em desenho, qualquer maneira. E depois que mostrei sobre a solução, eu falo sobre, por exemplo, compartilhamento com profissionais. E o que é essa questão de compartilhamento? É você conseguir pegar o que o profissional falou de bom e aplicar no seu projeto. Então, normalmente o profissional ele tem ali um conhecimento agregado que é importante para a gente. A gente não entende muito do assunto, a gente só está divagando sobre as ideias e tentando criar uma solução, mas o especialista que talvez possa agregar ali algum conteúdo técnico que a gente não tinha pensado é o profissional. E a gente tem que utilizar essa informação para melhorar o nosso projeto. Normalmente o profissional a gente usa para isso. O que muitas vezes acontece é que as equipes elas falam que conversaram com profissionais e só dizem, olha, a gente conheceu o profissional XYZ, mas não fala como é que foi a conversa, se a conversa com o profissional ajudou eles a alterar alguma coisa no projeto, melhorar. Então o ideal quando você conversa com um profissional, você compartilha com ele, é que você mostre o seu projeto, mostre a sua solução e ele te dê um retorno sobre alguma coisa que você pode melhorar.
E aí você melhora e cada vez o seu projeto fica mais robusto ali, melhor para solucionar o seu problema. E aí depois disso vem a comunicação. A comunicação tem a ver com a questão do seu produto. Toda a sua apresentação, se ela foi fluida, se ela teve uma sequência correta de pensamentos, se ela não foi, se ela não puxou para o assunto, depois foi para outro. Vamos supor que eu falei sobre o problema no início, do nada eu fui pro profissional, aí depois eu voltei pro problema, aí depois falei da solução. Então ela não tem uma ligação, ela não tem um início, meio e fim. Realmente uma apresentação, o ideal é que ela tenha um início, meio e fim e conte uma história, conte uma jornada até você solucionar o seu problema. E aí a comunicação avalia isso, se a sua apresentação foi fluida, empolgante e tudo mais. E avalia se a sua solução tem algum impacto real na sua comunidade. Então, será que a sua solução realmente gera um impacto para a sua comunidade? E aí não necessariamente tem que ser uma solução que impacte o mundo todo, que seja super mega power ali. Ela pode solucionar um problema de uma população média ali, pode ser da sua próprio município, contanto que impacte positivamente a vida dessas pessoas bastante, ela é uma ótima solução. Então, não necessariamente o impacto não necessariamente tem a ver com a quantidade, mas sim com a qualidade da sua solução, da forma como você está resolvendo algum problema. E é isso. Entendi. Então não pode ser nem um pouco pro lado, nem um pouco pro outro. Tem que ser um balanço. Tem que ser meio balanceado. Meio a meio. Qual a sua visão sobre as vantagens e desvantagens sobre o Spike e o EV3? Eu acho que o Spike é muito bom em termos de precisão. Os sensores são muito bons, o sensor de cor é muito bom, o sensor ultrassônico ele é parecido com o sensor ultrassônico do EV3, então o sensor ultrassônico não tem muitas vantagens e desvantagens. O giroscópio é muito bom também. O Spike também, em termos de construção, você consegue fazer robôs mais modulares, menores, mais leves. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu não gosto muito do motor grande do Spike, eu acho que o formato dele não é tão bom assim. Eu gosto do formato do motor médio deles. Só que em termos, por exemplo, de força dos motores, torque, os motores do Spike são muito fracos. Eles têm uma força muito pequenininha e a velocidade também não é tanta. Então, o EV3, por exemplo, o EV3 tem motores muito potentes, muito fortes. Então você consegue aproveitar realmente mais a questão dos motores. Os sensores não são perfeitos, têm suas imperfeições, mas dá para resolver os problemas. Então, o principal problema do Spike para mim é a questão dos motores. Eles poderiam ser mais fortes. Se fossem mais fortes, eu provavelmente ia ser Team Spike Prime, mas no caso eu prefiro o EV3, porque o EV3 realmente tem, os motores são mais fortes. Normalmente os robôs, por exemplo, para uma competição como a FLL, normalmente os robôs precisam ter anexos relativamente pesados. Então o Spike você também tem que tomar cuidado, porque não dá para fazer anexos tão grandes como normalmente a gente vê na FLL, fazendo na EV3. Então o Spike, o robô tem lá 6 camadas de armadura, 6 camadas de uma caixa nele, e depois umas outras 6 camadas de garra. Isso é muito peso para o motor. Então o robô não ia conseguir dar conta, ele ia ficar prejudicado. Então acho que existe esse detalhe em relação ao Spike. Muitas equipes acabam às vezes tentando utilizar o Spike como utilizavam o EV3. E é uma plataforma diferente, então você tem que tomar alguns cuidados em termos de construção, programação também. Mas eu acho que em termos de precisão, a FLL busca muito precisão. Então eu acho que em termos de precisão o Spike é um bom kit. É a questão realmente de alinhar, não botar muito peso no robô, ser mais minimalista em termos de construção, para não forçar demais os motores. Quais são as plataformas que podemos pesquisar para conseguirmos ter informações ou ajuda na programação deste novo software EV3? Spike? Do EV3, do EV3 Classic. EV3. Tem o meu canal no YouTube, que de vez em quando eu faço algum conteúdo do EV3 Classroom. Tem os meus cursos, que aí eu tenho um módulo específico do EV3 Classroom, que aí lá eu explico mais detalhadamente sobre o EV3 Classroom. E também tem um site gringo, que o nome é EV3 Lessons. EV3 Lessons.
que é um site de ex-competidores lá de fora, que eles falam sobre a questão de programação. Eu acho que que eles têm algumas aulas no EV3 Classroom também. Então pode ser que ajude vocês em alguma coisa. O site não é super profundo, são PDFs relativamente curtos, mas dão alguns insights bons para quem está começando. Coisas mais aprofundadas aí realmente é melhor procurar em vídeo. Entendi. Sim. A gente acompanhou a equipe passada, da geração passada, nesse campeonato, no torneio, na verdade, e eles tiveram um bom desempenho, só que a gente não conseguiu perceber direito a gente também não estava presente, né? Só a gente teria percebido muito mais. Mas a gente viu que eles usaram uma nova versão do EV3, do Classroom, que você acabou de comentar. Para você, o que você achou? Como vai ser a adaptação de muitas das equipes a entrar nessa nova versão, atualização? Eu vi muitas equipes tendo dificuldade no EV3 Classroom, até no Spike, no formato dele vertical. Muda um pouquinho a questão de pensamento em relação ao EV3G. Mas depois que você aprende, você consegue fazer programações mais curtas no EV3 Classroom. Então, programação que você gastava, sei lá, 20 blocos no EV3G, no Spike você gasta em 10 blocos. Então, as programações costumam ficar menores. A única coisa que eu não gostei do EV3 Classroom foi a questão dos MyBlocks deles, porque ele tem que ficar na tela ali. Então, achei isso meio confuso ali. Você não consegue organizar direito e separar os MyBlocks. Então, se você criar vários MyBlocks, ia ficar uma parada toda suja ali na programação, ia te confundir. O EV3G ele conseguia separar isso melhor. Então acho que eles poderiam ter feito alguma maneira ali de também deixar em um background ali os MyBlocks, não ficar preso ali na programação. Em questão de importar também o MyBlock, você não consegue, então você tem que refazer todos os MyBlocks novamente. No EV3G você consegue importar isso. Então tem alguns detalhes ali que o EV3 Classroom não pensou direito. Bluetooth, por exemplo, não tem programação, não tem blocos de Bluetooth. Então no EV3G você consegue colocar o Bluetooth para integrar, por exemplo, dois EV3, que é uma coisa importante, por exemplo, para o VR, mas no EV3 Classroom você não consegue. Então isso já limita as equipes de utilizarem o EV3 Classroom para o VR. Se a equipe quiser utilizar dois motores, dois EV3, ela vai ter que utilizar o EV3G. Então foram algumas coisas que eu não sei se eles fizeram de propósito ou se foi um esquecimento ali na hora de criar a programação. Essa questão do Bluetooth pareceu uma parada realmente muito confusa, porque já existia na V3G, então por que não colocar na V3 Classroom? O Spike, por exemplo, não tem a questão de Bluetooth também, mas o Spike é uma plataforma diferente, pode ser que eles não quiseram colocar na nova versão, mas o V3 Classroom já tinha na versão da V3G, então por que não colocar? E é isso que eu não entendi. Então tem alguns detalhes ali diferentes na plataforma, cada uma tem uma questão de prós e contras, mas eu estou vendo que muitas equipes, professores, competidores estão tendo dificuldade em fazer essa transição do vertical, da programação horizontal para vertical. E a maneira que eu tento ajudar são com os meus conteúdos. Então agora, por exemplo, quando eu faço um conteúdo sobre a programação, eu busco falar tanto do V3G quanto do V3 Classroom, para de certa forma servir tanto para a pessoa que for continuar com o V3G, como também com o V3 Classroom. Nos meus cursos, por exemplo, no Universo da Robótica, eu já coloquei um módulo do EV3 Classroom, que basicamente reproduzi as aulas do V3G e adaptei para o EV3 Classroom. Então eu mostrei como é que se faz essa transição direta. Eu também tive muitos alunos que sabiam programar no V3G, mas não conseguiam passar para o V3 Classroom. Era algum bloqueio ali que acontecia. Então eu criei essas aulas exatamente para ajudar isso. Se ele está com algum bloqueio, assiste aquela aula que ele vai clarear e aquele bloqueio vai sumir ali. Mas eu acho uma plataforma boa também. As duas plataformas são ótimas. A única coisa que muda é a forma como você escreve a programação. Então, como se fossem línguas diferentes. Então, uma eu estou falando português, outra estou falando inglês. Mas uma língua não é melhor que a outra. Creio que para ter essa mudança, eles ouviram muito o feedback
das pessoas que competem, né? Você acha que a opinião do Brasil é mais forte que da asiática, por exemplo? Tipo, Sei, sei. É porque os softwares em si não necessariamente são pensados para as competições. Então, por exemplo, se tivessem falado com alguma equipe, algum competidor no F3 Classroom que competia na UBR, a pessoa ia pensar na questão do Bluetooth e eles teriam colocado. Então, tem coisas que, por exemplo, não passa pela cabeça deles, eu acredito, em termos de software. Uma coisa que eu soube, por exemplo, foi o Spike Prime. O Spike Prime, eles chamaram algumas pessoas, que algumas pessoas tinham até relação, já foram competidores, outros já foram juízes de competições de robótica, então passava algum feedback ali em relação à plataforma do Spike. Mas de uma certa forma eles só estavam testando a plataforma já tinha sido feita. Eles só estavam testando se tinha algum bug, coisa desse tipo. Então eu realmente não sei o que passa pela cabeça deles em termos de programação. Pode ser também que na nova versão do V3 Classroom não era possível fazer algumas coisas que o V3G tinha. Então eles tinham que utilizar, tinham que seguir por esse caminho. Pode ser também que eles fizeram com que o V3 Classroom fosse uma versão mais simples, exatamente para fazer com que as pessoas, de uma certa forma, comecem a utilizar programação escrita, porque o EV3 também consegue utilizar programação escrita, como Python. O Spike já tem integrado a programação em Python também. Então pode ser que eles colocaram algumas limitações, exatamente para forçar, entre aspas, com que as pessoas começassem a também explorar a programação escrita. Se tudo funcionasse em programação em bloco, pode ser que não ia gerar esse desejo da pessoa tentar explorar a programação escrita. Por exemplo, Python, pelo que eu soube, é possível, Python, no Spike Prime, por exemplo, em Python, pelo que eu soube, é possível fazer essa integração entre dois hubs. Só que você tem que entender um pouquinho mais de linguagem escrita para fazer, um pouquinho mais complicadinho. Então, não sei. Entrando mais na área do core velho, assim, quais dicas você tem pra gente desenvolver mais o core dentro da equipe? Acho que vocês conversarem bastante. Acho que é importante vocês conversarem bastante. Passarem de uma certa forma muito tempo juntos também. Acho que uma coisa que ajuda é vocês estarem aí toda semana na robótica. Aí vai de cada equipe. Tem equipes que se reúnem uma vez por semana, outras 2 vezes por semana, algumas equipes todos os dias, e vai de cada um. Eu acho que pelo menos 2 vezes por semana é um número legal. Eu acho que uma semana só às vezes é complicado. Ainda mais quando o torneio fica cada vez mais próximo, uma vez por semana acaba sendo pouco para você conseguir fazer tudo. Então acho que 2 vezes por semana é bom tanto para você desenvolver o projeto, a pesquisa, o robô, conseguir dar conta de tudo e ter tempo de fazer testagem, de você ter erros e acertos. E se você tem uma vez na semana, você tem que ser muito mais certeiro nas coisas que você está fazendo, porque você não tem muito tempo para errar. Porque vai ser um dia perdido ali, uma semana inteira perdida. Se você tem 2 dias por semana, você pode explorar um pouco mais, você pode arriscar um pouco mais, e você tem mais tempo para fazer as coisas. Então acho que também essa questão de ter pelo menos 2 dias por semana e passar mais tempo juntos, de uma forma isso faz com que vocês se relacionem, tenham uma convivência. Vocês não são, por exemplo, vocês já deu para perceber que vocês não são do mesmo ano letivo. Então pode ser que vocês não passem muito tempo juntos, no horário do colégio em si. Então na robótica seria o momento de vocês conseguirem trocar ideias, conversarem, conhecer um pouco mais de cada um. Nós, não, é que nós já se conhecemos bastante, nós somos bastante amigos lá, na verdade. A gente se conhece muito bem. Então show. Nosso caso são 3 dias de treino. Segunda, terça e quarta. E a gente ainda tem sábado de manhã que a gente fica aqui, junto com a equipe que também são da equipe que também faz parte, né? Aí. E eu acho que isso é conviver. E na hora da apresentação do core, vocês buscarem contar vivências suas durante essa preparação para a competição. Porque durante essa preparação da competição, vocês com certeza vão ter várias histórias acontecendo.
várias dificuldades que vocês vão ter que superar, várias memórias que vocês vão guardar. E aí, no hora do Corvellis, você falar isso. Acredito também que quando a gente está mais perto do torneio, a gente tem que fazer trabalho bem mais duro para a gente trabalhar mais todos os dias, igual a gente trabalha 3 vezes, né? Então a gente trabalha não, a gente estuda sobre, treina, teria que fazer isso mais vezes quando estiver mais perto do torneio, porque Mas vocês têm 3 dias, dependendo de como vocês se organizam, pode ser que quando chegar muito próximo do torneio, vocês não fiquem tão sobrecarregados, que vocês já conseguiram avançar bem durante os meses. O problema é quando você tem poucas horas, poucos dias. Uma vez por semana, por exemplo, eu pessoalmente acho que vai chegar nos últimos dias, na véspera do torneio, vai faltar muita coisa. Aí você vai ter que realmente dar uma corrida. Mas quando você tem mais dias por semana, dá pra dividir isso melhor e não gerar um peso tão grande ali na véspera do torneio. Você acha importante a gente se programar, de ter uma rotina diária assim? A rotina é bom. Documentar também o que vocês estão produzindo é bom também. E se vocês conseguirem também planejar, olha, durante no mês de junho e julho a gente vai pesquisar sobre a pesquisa. No mês de agosto a gente vai começar a desenvolver a construção do robô. No mês de setembro a gente vai começar a fazer a programação. Tem equipes que fazem essa separação, que é positivo, faz com que vocês consigam produzir as coisas de uma forma sequencial e que fique claro cada processo. Quando você faz as coisas meio que um atropelado após o outro, você fica meio perdido ali e você não sabe qual é o próximo passo. Quando você se planeja e sabe quais são os passos que você tem que fazer e você fala, olha, eu vou tentar seguir esse cronograma aqui, vamos ver se a gente vai conseguir. As coisas ficam mais simples na mente e acho que vai ajudar vocês. entendi. A gente tem algumas últimas perguntas, uma última pergunta, assim, que por conta da sua experiência que já foi um competidor da FLL, quais conselhos você poderia dar pra gente, né, como uma nova equipe? Conselho, acho que o primeiro conselho que eu daria é que vocês fiquem tranquilos se alguma coisa der errado, que muito provavelmente as coisas vão dar errado na competição. Eu lembro que quando eu entrei, eu tava programando o robô, e aí um colega meu falou que quando chegasse lá na competição, o robô todo ia dar errado. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, não é possível, como assim vai dar errado? Eu tô aqui programando durante meses, assim, não é possível que dê errado lá na competição. E aí quando chegou na competição eu vi que algumas coisas deram errado. Não necessariamente tudo, mas algumas coisas deram errado e a gente tem que ajustar lá na competição. Então, nem sempre todas as coisas vão sair como planejado no torneio. E a questão é você conseguir lidar com isso e se adaptar às circunstâncias ali do momento. Então, quanto mais bagagem vocês têm, quanto mais conhecimento vocês têm, menos vocês ficam preocupados com isso, porque você já tem muitos caminhos para seguir, muitas alternativas para seguir. Então, se alguma coisa der errado, vocês conseguem resolver porque vocês têm um leque, uma caixa de ferramentas muito abrangente, muito ampla. A segunda coisa é ficarem tranquilos também durante a competição. É muito comum o pessoal ficar nervoso. Eu ficava absurdamente nervoso nos meus primeiros torneios. Eu ficava assim, apavorado. E de uma certa forma isso prejudica também a sua performance na competição. Você fica preocupado demais das coisas, então você acaba perdendo o foco de certos aspectos. Então o nervosismo também é um ponto negativo que é uma questão de trabalhar. Eu honestamente acho impossível você não ficar nervoso na competição. Eu acho impossível. Você vai ter um certo nervosismo, um certo frio na barriga ali durante a competição. Se você não sente isso, provavelmente não é importante pra você, mas se é importante aquele momento ali na competição, você provavelmente vai ter um frio na barriga, vai ficar preocupado. Então é uma questão de lidar com isso, de você entender que esse sentimento é normal e buscar com que isso não te
Afete. Não te afete, não te sobrecarregue, que esse sentimento ali de nervosismo seja maior do que o que você precisa fazer na competição, do que a sua função ali. Então, eu acho que seriam essas dicas. E como a gente, tipo assim, a gente sabe que uma hora a gente vai errar, não vai acertar sempre tudo, só que a gente quer que a gente acerte tudo. Só que não é bem assim, porque a gente só vai conseguir acertar tudo, quem sabe, errando. Então não é de primeira que vai dar tudo certo. Por mais que a gente queira que dê tudo certo, Nem sempre é o que a gente consegue. Já aconteceu algum imprevisto seu durante lá no torneio, ou um pouco antes, assim, bem pouco antes? Você, eu poderia ter colocado isso na programação, esqueci algo lá para levar. Você, assim, o imprevisto. Tiveram algumas vezes. No começo, o meu segundo competitivo eu atuava como lançador também, na mesa. E eu toda hora esquecia alguma coisa, toda hora. Eu mandava lá o round, aí eu acabava o round, aí eu via que eu esqueci de colocar alguma coisa pro robô levar pra a missão. Aí essa era uma coisa que tirava os pontos nossos, que a gente não colocou pra o robô levar. Então eu esqueci toda hora disso. Teve também uma outra que foi em questão de programação. A gente estava tendo um problema com o giroscópio e a gente só percebeu no último round qual era de fato o problema, como resolver. E aí a gente descobriu no final do segundo round e tentou ajustar no terceiro. Mas acabou que não foi suficiente, a gente não conseguiu. A gente conseguiu resolver o problema, só que aí entrou a questão do nervosismo ali no torneio. E aí também isso afetou ali a partida. Então rola um sentimento de, putz, se eu tivesse pensado nessa solução antes, talvez a gente tivesse conseguido aquela pontuação. Então às vezes rola esses como posso dizer, tipo, esse arrependimento de uma certa forma. Mas que é isso aí, faz parte. É isso, então, esse momento, assim, vai ser muito, eu acho que essencial, fundamental durante o processo. E Somente a gente. só da FLL ou vão participar de outras competições? A gente aqui é só FLL. Por enquanto é. Entendi. Bem, então é isso, Que é bom pessoal. pra gente estar novo, a gente saber coisas diferentes, a gente ou sabia ou não sabe. A gente também coletou bastante experiência no TIR, né, no torneio interno que a gente teve aqui. A gente aprendeu bastante que aplica aqui diariamente. Os torneios internos são legais. O colégio que eu tinha, que eu fazia parte, nunca teve um torneio interno. Até porque acabava não tendo tantas pessoas para entrar na equipe. Eram menos pessoas. Eu sei que tem alguns colégios que, tipo, tem dezenas de pessoas interessadas. Aí rola uma seletiva interna, todo evento. Eu acho isso legal. Foi o caso que aconteceu com a gente foi avaliado, e juntou tudo. Acho legal. Então é isso, pessoal. Espero que tenha É isso. ajudado. Pode tirar uma foto para deixar registrado. Isso. Queria saber uma coisa. Quando você entrou no sexto ano, em qual temporada você estava? Quando você entrou no sexto ano, né, pra robótica, você ingressou no sexto ano. Nesse ano você estava em que temporada? Qual era o tema Qual da era o temporada? tema da temporada quando você No entrou sexto na robótica? eu ainda não estava na equipe. Eu estava numa atividade extracurricular. Como, por exemplo, tem, sei lá, capoeira, futebol depois do colégio. Era mais ou menos isso. E aí do sexto até o oitavo eu fiz essa aula extracurricular. E aí no nono que eu entrei pra equipe. Aí foi em 2014. A primeira temporada que eu participei foi a World Class, que ela envolvia a questão de educação. Você tinha que melhorar a educação de uma certa forma. Aí eu participei da World Class, Trash Track e Animalize como competidor. Aí eu participei da Hydrodynamics como mentor, Into Orbit também como mentor, Replay eu também comecei a participar como juiz e mentor, City Shaper também e Car Connect também. Entendi. É isso. Acho que foi isso, né?
Muito obrigada. Obrigada Verdade, pela a gente- entrevista. Prazer conhecer você. Prazer. Foi muito A gente bom. também possa ter mais videoconferências. Pra outra semana. Essas videoconferências, qual é o detalhe? Normalmente com os meus alunos do curso, eu disponibilizo uma mentoria mensal. E aí com eles, com eles eu consigo dar essa atenção maior. Tanto que eu, por exemplo, não tenho todos os dias livres, eu só consigo ter essas conversas quarta e quinta e fim de semana. Então eu acabo não abrindo sempre para todo mundo, até para quem não é meu aluno, porque eu não ia conseguir dar conta. Então, para os meus alunos eu dou essa questão da mentoria, e para quem não é aluno, a gente faz essa conversa, uma conversa só. Eu infelizmente não consigo fazer mais de por conta realmente do tempo. Bem, certo. Obrigada, Mas se vocês viu? se tornarem meus alunos, aí a gente pode sempre marcar. Certo. Obrigada. Tá? Obrigada. Então tá, Até. pessoal. Até Até mais. mais. César 10.